Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que muita gente me pergunta, que são os exames. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar, mas é importante porque muita gente me pergunta quais são os exames que a gente precisa fazer para as crianças autistas. E aí eu queria falar algumas coisas importantes, por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que laboratoriais básicos não são importantes para as crianças. E laboratoriais básicos são muito importantes para as crianças. Eu fiz uma lista aqui e eu vou dar uma lida do que eu preciso falar e o que realmente é importante que a gente fale. Mas assim, entre os laboratoriais básicos, eu falaria sobre um hemograma completo. Nesse hemograma a gente consegue ver deficiências de ferro, a gente consegue ver leucocitose, então inflamações, a gente consegue ver monocitose, eosinofilia, que são fatores que são super relacionados com crianças autistas, não só em relação à neuroinflamação. A gente consegue ver a anisocitose, então o RDW muitas vezes mostra um grau de estresse oxidativo, então essas células estão sempre aumentando em proporcionalidade. Então isso tudo é importante, a gente precisa, tem um índice que a gente chama índice MEB, que é um índice que pode também ser importante para essas crianças, entre monófilos, sinófilos e basófilos. Então tudo isso a gente consegue ver no hemograma e tem que ser pedido. O perfil de ferro sempre é importante para a gente entender ferro, ferritina, como é que essa criança está em relação ao metabolismo do ferro. Eu não oriento ferro para quase ninguém. Ferro é extremamente tóxico quando mal indicado. Então a gente precisa ter noção de que ferro é importante, principalmente avaliar quais são os pacientes que precisam de ferro. Um outro exame muito interessante, que é um exame básico, é vitamina D e vitamina B12. Então a gente vai medir o grau, na verdade, de absorção desse intestino, e muitas vezes as crianças têm polimorfismos em relação à vitamina D, então às vezes repor vitamina D é super importante, não só para o sistema imunológico, é importante para a questão inflamatória, importante para a questão mitocondrial. Então a vitamina D é muito importante que a gente mantenha em níveis subótimos para essas crianças, e vitamina B12 é a mesma coisa. A vitamina B12, quando ela é necessária para esse cérebro dessas crianças, a gente precisa fazer com que essas crianças tenham níveis atuais e bons de vitamina B12, e quando essa criança não tem, esse cérebro não vai ter substrato para funcionar, e muitas vezes é muito importante que ela seja mensurada no sangue dessas crianças. Além disso, um perfil de TSH e de glicemia, que são as duas últimas coisas que eu tinha anotado. Então, glicemia é importante. Se puder fazer uma insulina, talvez, mas a glicemia é muito importante. E o TSH, pessoal, essas crianças têm muitos transtornos da tireoide relacionados com a permeabilidade do intestino. Então, o intestino permeável aumenta doenças autoimunes, e essas crianças têm muitos transtornos relacionados ao metabolismo com funcionalidade na tireoide. Então, pedir o perfil de TSH também é importante. Então, se fossem exames para a gente pedir como básicos, você que não tenho dinheiro, eu dependo do SUS, enfim, peça para o médico, para o pediatra, pedir para essas crianças autistas pelo menos um hemograma, uma vitamina B12, uma vitamina D, uma glicemia, um ferro, um perfil de ferro e um perfil de tireoide. Aí a gente vai falar um pouquinho dos exames mais elaborados, que são os exames que eu trabalho. Então, como eu falo, isso aqui é importante, mas isso aqui faz muita diferença nessas crianças, que é o perfil metabólico, o perfil genético, o perfil gastrointestinal e o perfil inflamatório. Aí eu anotei para não esquecer, porque eu não gosto de esquecer nada. Então, dentro dos perfis metabólicos, o que a gente tem que se preocupar? Me preocuparia com 3 exames que eu acho super importantes e que fazem muita diferença. Quem me conhece sabe o perfil dos ácidos orgânicos, então a gente chama ele de OAT, que são os ácidos orgânicos urinários. Então, nesse exame, é um exame de metabolismo super completo. Os ácidos orgânicos mostram desde metabólitos relacionados a micro-organismos, então metabólicos tóxicos, fúngicos, bacterianos. Ele mostra o perfil de oxidação, ele mostra o perfil de metabolismo de aminoácidos, ele mostra algumas deficiências importantes nutricionais, ele mostra questões relacionadas com neurotransmissores. Então o perfil de ácidos orgânicos, quando bem interpretado, quando o médico sabe o que está fazendo, ele faz completa diferença nessas crianças autistas e principalmente muda o prognóstico dessas crianças, porque muitas vezes tem algumas características que podem estar presentes e que o médico nunca vai saber se ele não pedir um perfil de ácidos orgânicos. A gente pode fazer ácidos orgânicos metabólicos urinários, a gente pode fazer nas fezes, enfim, o importante é que seja feito e que essa criança tenha esse diagnóstico para que seja tratado corretamente. Exames de sangue que podem ajudar dentro do metabolismo, a gente tem perfil de carnitina e amônia. Se fosse falar de 2, eu falaria desses 2.
Muito importante fazer esses dois, a gente pode fazer outros, enfim, a gente tem fatores de necrose, proteínas que podem contribuir para essas questões de neuroinflamação, mas o perfil de carnitina e o perfil de amônia são 2 exames, eu falei na minha palestra sobre ácido fólico, sobre deficiência cerebral de folato, sobre os dois, e eu acho super importante que você possa pedir para o pediatra, para a criança que tem autismo regressivo, que seja feita para que isso possa ser suplementado, a gente consegue suplementar e consegue tratar a neuroinflamação tendo esses 2 exames. Nas questões genéticas, a gente tem alguns exames importantes que as crianças, a maioria, algumas fazem, né? E são muitas vezes judicializados esses exames, dependendo da criança. Tudo isso a gente tem que sempre pensar, pessoal, que é individualização, é individual. A gente não pode achar que é para todo mundo, mas as crianças se beneficiam. Então, dos perfis genéticos, a gente tem o exoma, a gente tem o X-frágil, a gente tem o microarray, a gente tem alguns exames importantes, mas um exame que eu gostaria de chamar a atenção e que a maioria dos planos pagam é o perfil do metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima que auxilia bastante na questão da metilação. Então a gente pode pedir com um bom laudo, a gente consegue. Ele é um exame que é pago pela maioria dos convênios e que ajuda muito essas crianças, principalmente quando a gente quer avaliar o perfil de metilação e questões relacionadas principalmente com deficiência cerebral de folato. A gente pode começar por esse exame. A gente tem o teste FRAT, que é um teste que mostra sobre os anticorpos cerebrais contra o folato, então que é um teste que se faz no Brasil, na clínica da doutora Camila Milagres. É um teste que é extremamente caro, mas se você tem condição, é um teste que vale a pena fazer se o seu filho é autista, principalmente a não verbal. Nos gastrointestinais, que é a minha praia, vamos ver aqui o que eu anotei para a gente colocar. Então a gente vai pedir um bom coprológico funcional, né? Quem me conhece sabe, eu peço coprológicos funcionais. E no coprológico a gente vai ver todo o perfil inflamatório, a gente vai ver um perfil de digestibilidade, a gente vai ver um perfil microbiano interessante, a gente vai entender o que essa criança tem nesse intestino. No Brasil a gente pode pedir 2 exames juntos, né? Que é a calprotectina, que eu gosto muito para essas crianças. Calprotectina e a histamina, que são 2 exames interessantes nas fezes dessas crianças. Então, que ajudam bastante a gente a entender essas questões relacionadas ao aumento da neuroinflamação e da inflamação intestinal. E o último exame, que talvez seja não menos importante, que a gente pode pedir um sequenciamento de microbioma. Eu não peço para quase nenhum paciente, mas hoje ele pode ser visto e ele pode vir com o exame. Então é interessante que muitas vezes a gente faça um bom coprológico, que venha com calprotectina e com histamina, a gente vai ter muita informação sobre o intestino dessa criança e principalmente como melhorar todas essas questões. Essas crianças apresentam muitas deficiências enzimáticas, dificuldades na mastigação, essas crianças não mastigam, essas crianças têm grau de inflamação, aumento de permeabilidade intestinal, essas crianças têm dificuldades com vírus, com parasitas, com fungos, com protozoários. Então o coprológico ele traz toda essa infinidade de informação e que muitas vezes faz total diferença, principalmente porque a inflamação, a neuroinflamação começa no intestino. E aí a última parte são os exames imunológicos, que a gente chama de exames inflamatórios. Então eu coloquei ali, a gente pode pedir um perfil de anticorpos. Se essas crianças têm algum grau, a gente tem o painel de Cuny-Rankine, a doutora Camila Milagres também, a gente tem disponível no Brasil. Ela trouxe o painel de Cuny-Rankine, que é um painel com 5 anticorpos cerebrais, que a gente consegue entender principalmente cefalites crônicas, então, e tratar e ver melhora com o perfil, que é um exame extremamente caro também, eu peço raramente para alguns pacientes, mas que ajuda bastante. A gente consegue pedir perfis inflamatórios relacionados a citocinas inflamatórias, então a gente tem algumas interleucinas que a gente pode pedir perfis inflamatórios imunológicos também em relação à alimentação. A gente pode pedir um exame de metais pesados, que também pode mostrar esse grau de inflamação, esse grau inflamatório, esse grau imunológico dessa criança. Então a gente pode pedir por exames de cabelo, por exemplo, que é um exame muito interessante, que é o mineralograma capilar, que é o que eu mais gosto, e a gente consegue ver todos os metais em um local de depósito, que é o cabelo, e as crianças não pintam cabelo, então o local de depósito é excepcional, é espetacular. E o painel alérgico alimentar, eu já falei, né? As IgGs, a gente também pode pedir, IgG total, IgA, IgG, IgG, IgA, IgE.
também são interessantes para a gente ver, enfim, avaliar essa criança como um todo. Entre outros exames que a gente poderia colocar como outros aqui, muitas vezes essas crianças vêm com ressonância, essas crianças vêm com eletroencefalo. Eu não acho tão interessante, dependendo do caso, né? Porque muitas vezes o que acontece? A criança faz um eletroencefalo, ela tem um perfil epileptiforme e muitos neurologistas já começam com medicação sem entender o porquê, porque aquela criança nunca convulsionou, mas tem um padrão epileptiforme. A literatura traz que muitas vezes dá um anticonvulsivante, pode melhorar principalmente essa atividade e fazer com que essa criança não convulsione. Será que é verdade? Será que não é? O que a gente sabe sobre isso? Por que existe um padrão epileptiforme em uma criança que não convulsiona? Todas essas coisas são interessantes a gente discutir, conversar, e por isso é importante que exista um acompanhamento com um médico que seja integrativo, com um neurologista, muitas vezes com um psiquiatra, um pediatra, que pode complementar tudo isso e ter essa discussão. Mas tem que ter, esses profissionais têm que estar abertos para esse tipo de discussão e principalmente para esse tipo de abordagem, que a maioria das vezes não é com remédio, e remédio não funciona para ninguém. Bom, eu acho que era isso. Eu queria falar sobre os exames, acho que eu dei uma boa, um en passant sobre os exames que eu realmente acho interessantes e importantes para que essas crianças façam. Acho importante que seja sempre individualizado. A maioria das crianças não precisa de todos os exames, mas algumas crianças, principalmente em primeira consulta comigo, eu peço muitos exames, porque a gente começa a entender um pouquinho e muitas vezes a gente consegue acompanhar essa criança com o resultado de alguns exames que a gente pede. Eu não peço só isso aqui, enfim, eu não peço só isso aqui, eu não peço só isso aqui, mas se você quiser ter uma ideia do que tem que ser pedido, ou te pedir para o seu pediatra, ou começar a falar com o seu pediatra sobre uma parte mais integrativa com seu filho autista, é muito importante que você pense em exames diferentes. Fazendo diferente, você vai ter resultados diferentes. Lembre sempre, um cérebro que não está pronto, que está inflamado, que tem aumento e excesso de estresse oxidativo, uma criança que está doente, que come muito mal, ela não vai evoluir com terapias, ela não vai melhorar com nada, ela precisa melhorar a causa base. E a causa base é o intestino, é a neuroinflamação, é a disfunção mitocondrial, é o estresse oxidativo, o excesso de metais, enfim, tem que investigar. E para investigar a gente precisa de exames. Se for para fazer a mesma coisa com todo mundo, a gente faz um protocolo pronto e as crianças não respondem, porque nenhuma criança é igual a outra, nenhum ser humano é igual a outro, porque que seu filho é assim. Não é verdade? Bom, espero que vocês tenham gostado da live. Vou mudar aqui. Vamos ver se eu consigo mudar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui para ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Vamos ver aqui. Deixa eu botar um filtro, que esse meu rosto não tá me ajudando. Tudo bom, pessoal? Não deu. Aqui, pronto. Vamos lá. Gostaram da live? O que vocês acharam? Vamos ver quem é que falou alguma coisa. Vamos ver aqui. Não estão ouvindo. Vocês não ouviram o que eu falei? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês ouviram o que eu falei, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Se ninguém tá me ouvindo, eu vou terminar. Vamos ver aqui. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Pediram live sobre exames, eu fiz uma live sobre exames. Vamos ver aqui. Lilian, vamos ver. Anne. Vocês estão me ouvindo? Sim, o som está normal. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada. Então tá. Espero que tenham gostado. É uma live que sempre o pessoal pediu sobre exames, né? Eu quis fazer sempre uma live sobre exames. Acho super importante a gente falar sobre exames. Sim, obrigada, Pétala. Que linda, adoro esse nome, Pétala. Tá? Acho que existem os exames, cada criança precisa fazer um tipo de exame diferente. A gente não tem exames totalmente iguais para as crianças. Mas se a gente for parar para pensar,
a maioria das crianças precisaria de exames mais especializados, principalmente porque o metabolismo dessas crianças é um metabolismo muito doente. Essas crianças têm muitas dificuldades alimentares, essas crianças têm um intestino extremamente frágil, extremamente doente. Então, quando você não pensa nisso, você não consegue tratar. Então, não adianta fazer desparasitação em todo mundo, não adianta fazer detoxificação em todo mundo, piora muitas vezes essa criança não tem um fígado preparado, essa criança não tem um rim preparado para isso, para eliminar tudo isso que está tentando ser tirado. Então, é muito importante primeiro identificar quais são os pontos, fazer uma suplementação em relação a esses pontos e depois sim você pode tirar e fazer algum tipo de detoxificação, de desparasitação, caso seja necessário. A maioria das crianças não tem parasitas. A maioria das crianças tem presença de fungos, tem presença de bactérias, de desbiose intestinal, mas a maioria das crianças não tem parasitas. Então, hoje é muito raro ver uma criança com parasita no exame e a gente faz exames, eu faço exames toda hora, que são os coprológicos que a gente faz por DNA, então a gente vê o bicho, vê o pedaço do DNA do protozoário nas fezes e a maioria não tem. Então, é importante a gente saber que realmente essas crianças precisam ser investigadas de forma séria e não fazer desparasitação e principalmente detoxificação para todo mundo, porque isso é um crime, na verdade, né? Vamos ver aqui. Qual medida da ferritina ideal para homem adulto? Tem que ser até uns 150, 200 se for homem, né? Mais que isso já é um absurdo. É isso, tá, pessoal? Não tem perguntas, as pessoas não fizeram perguntas, tem pouca gente, era uma live surpresa. Acho que é isso, tá bem? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.